Igrejas fechadas ou igrejas abertas. Pastores que estão obedecendo aos decretos humanos são covardes ou são prudentes? Neste vídeo traremos uma reflexão quanto a este assunto. Acompanhe conosco. O meu nome é Clésio Lefa e você está no canal Ensino Sem Fronteira. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Como eu falei na introdução aqui, nós iremos abordar esse tema que é um tanto quanto polêmico nos nossos dias, não é verdade? Hoje só o que se fala é isso. Você vê na internet, você vê nas ruas, você vê nas postagens, você vê o pensamento cristão girando em torno dessa disputa. A igreja deve fechar ou a igreja deve permanecer aberta? O pastor que fecha, ele é prudente ou ele é covarde? Eu quero aqui convidar os irmãos para um pensamento bíblico quanto ao assunto. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Eu sei que eu não sou o dono da verdade, mas eu tenho acesso à verdade. E tenho também o Espírito Santo, que dentro deste livro que eu tenho comigo em mãos, que me dá acesso à verdade absoluta, ele me ajuda a entendê-la, ele me ajuda na interpretação fiel. E dentre estes tantos versículos que a Bíblia Sagrada tem, um me chamou a atenção de uma forma especial, que foi quando então eu recebi a inspiração para gravar este vídeo. Eu peço que você seja paciente, ouça tudo o que nós iremos falar. No final desta ministração, nós iremos trazer este versículo e você vai ver que realmente ele é um versículo chocante para esse momento. Talvez nós estejamos pensando que estamos fazendo certo, mas estamos fazendo aquilo que não é aprovado à luz da palavra de Deus. Então, eu convido você a vir conosco, acompanhar todo este raciocínio e receber então no final esta poderosa revelação para a sua vida. Você que acompanha o nosso canal sabe que aqui nós não ficamos perdendo tempo enchendo linguiça. Nós não estamos aqui apenas para gravar mais um vídeo e colocar no canal como alguém que está apenas obedecendo a um protocolo de postar um vídeo por semana ou 2 vídeos por semana. Nós sempre nos preocupamos em trazer um conteúdo para os irmãos, algo que venha realmente somar na vida dos irmãos. Então você que é novo por aqui, você que está visitando o canal, eu já te convido a se inscrever aí embaixo, botãozinho inscrever-se, ativar também o sininho das notificações e eu tenho certeza que neste canal você terá um bom refúgio para aprender e compreender os textos sagrados da palavra de Deus. Nós temos aqui um projeto muito lindo que nasceu no coração de Deus, de expormos a palavra de Deus inteira, capítulo por capítulo e versículo por versículo. Passo a passo nós estamos caminhando nessa direção. Vem fazer parte desta grande família que ama a palavra de Deus. Meus amados, nós precisamos começar este raciocínio trazendo a resposta para a seguinte pergunta: o que é a Igreja de Cristo? O que verdadeiramente é a Igreja de Cristo? Nós estamos vivendo uma situação tanto quanto complicada. Em muitas cidades em que já foi estabelecida a bandeira vermelha, estão obrigando as igrejas a fecharem os seus templos. Não se pode, em muitos lugares já, atualmente falando, realizar cultos religiosos, realizar um momento de adoração em conjunto ao nosso Deus. E nesse momento, alguns crentes se apavoram, alguns crentes perdem o controle emocional e dizem: ninguém pode, quem eles pensam que são, para frear a igreja do Senhor,
para parar a igreja do Senhor. Então, eu acho necessário nós começarmos a partir desta questão. O que é a igreja de Cristo? Seria a igreja que Cristo há de arrebatar no grande dia da sua vinda, este templo de madeira, de pedras, de cimento e de tijolo? É claro que não. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, a igreja espiritual, aquele há de arrebatar somos nós. Não se trata de uma matéria, se trata de pessoas. Pessoas que foram lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Mas vamos analisar isto biblicamente. Você sabe quando foi a primeira vez que a palavra igreja apareceu na Bíblia? A primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16 e o versículo de número 18. Eu convido você agora a fazer esta leitura comigo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu fui analisar esse texto nos originais, para ver exatamente qual é a palavra no original que está aqui sendo traduzida para o nosso português como igreja, e qual é o seu sentido nos originais. E então eu descobri que a palavra igreja, aqui traduzida no original, significa tirados de dentro para fora. Eu repito, tirados de dentro para fora. Explicando isso, trata-se de um povo que foi tirado de dentro de um sistema corrompido, pecaminoso chamado mundo e separado para Deus. Isto é a igreja. Então, se você é alguém que teve as tuas alianças quebradas, rompidas com o sistema pecaminoso e mundano, e você vive de forma consagrada e separada para Deus, você é a igreja de Jesus. Você está entendendo isto? Entendida esta primeira parte, vamos a uma segunda pergunta que surge neste momento que nós enfrentamos. Mas e quanto aos nossos cultos? E quanto à nossa adoração a Deus? Como nós vamos poder cultuar se a igreja estiver fechada? Vamos pensar agora no que é um culto. Eu até anotei aqui para passar aos irmãos com fidelidade algo verdadeiro. Culto, se você pesquisar, você vai encontrar o mesmo significado. Culto é homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado. Os irmãos estão entendendo? Isso é um culto. Uma homenagem de caráter religioso a alguém que se considera divino ou sagrado. Se você não conseguir apresentar o seu culto, a sua homenagem a Deus em meio à sua casa, em meio à sua família, então necessariamente você precisaria morar dentro do templo, dentro da igreja. Nós precisamos compreender que existe o culto público e esse culto, sim, nós prestamos juntos, reunidos, dentro de um recinto, dentro de uma igreja, a Deus. Mas existe também o culto pessoal que nós apresentamos a Deus. E nesse segundo ponto, é claro que eu posso apresentar o meu culto a Deus na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa. É evidente que eu posso apresentar o meu culto em qualquer lugar que eu estiver. Eu lembro-me de Jacó, que não estava em nenhum lugar sagrado, mas ali ele teve revelações com Deus, teve um momento espiritual, uma experiência marcante na sua vida. Você lembra quando ele pegou aquela pedra e dormiu na pedra, viu o anjo descendo, viu o anjo subindo? E ele disse então, esse lugar não é outro senão a casa de Deus.
um lugar de culto, um lugar de adoração. Isso evidencia que eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. Eu não preciso de um recinto para apresentar o meu culto. Eu não preciso de um templo para apresentar o meu culto. Eu não preciso de terceiros para apresentar o meu culto. Basta eu ter gratidão no meu coração a ponto de eu conseguir apresentar uma homenagem ao meu Deus. Isso se coaduna com o relato do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Acompanhe comigo agora Romanos no capítulo 12 e no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Destaquemos aqui esta verdade bíblica. O culto que Deus requer de nós, ele não é simplesmente 1h30, 2 horas que passamos dentro de um recinto, de um templo, de uma sinagoga, de uma igreja. O culto que Deus requer de nós trata-se da nossa vida por inteiro, entregue a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável. Conforme o texto, isso é culto racional. Então aqui, nestas 2 perguntas, deixa eu fazer uma aplicação e falar para você uma palavra de Deus. A igreja não para. O culto a Deus também não cessou. Você é igreja onde você estiver. E você cultua a Deus aonde você estiver. Esta igreja, que é a verdadeira igreja de Cristo, ninguém segura, ninguém para, ninguém detém. E por que isso acontece? Porque esta igreja verdadeira, ela tem um dono. E na confiança do seu poder, nós podemos afirmar que ninguém irá frear, barrar, exterminar, aniquilar, destruir, acabar com essa igreja. Ela está respaldada no poder do seu dono, que é Jesus Cristo. Glorifique a Deus por esta verdade. Glorifique a Deus por esta revelação. Fecham templos, mas não fecham a igreja. Cessam os cultos públicos, mas em cada casa, em cada lar, em cada campo, em cada rua, haverá um culto pessoal que eu e você ofereceremos ao nosso Deus. Agora é a revelação que eu falei para os irmãos. Porém, embora nós saibamos o que verdadeiramente é a igreja e o que verdadeiramente é um culto, e que nós sabemos também que podemos ser igreja em casa e podemos fazer o nosso culto em casa, tem um versículo que me chamou a atenção, me fez refletir, me fez pensar quanto ao assunto. E aqui nós chegamos na cereja do bolo, no ponto-chave desse ensino. E eu quero que você examine comigo esse texto e permita-se ser trabalhado, mexido por este texto sagrado. Pelo amor de Deus, não seja ignorante nesta hora. Você não gosta de mim, não vai com a minha cara, tem a sua opinião formada quanto ao assunto. Enfim, independente de tudo isso, pare um pouco agora para ouvir e meditar naquilo que eu vou dizer. Seja sensível. Um verdadeiro sábio é aquele que está sempre pronto para aprender. Então, ainda que você já tenha a sua posição firmada, o seu pensamento quanto ao assunto, ao menos escute aqui este versículo, essa ministração, e eu vou falar com fidelidade só o que está escrito. E você tira as suas conclusões. Hebreus capítulo 10,
versículo 25. Vamos ler esse texto bíblico. E não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Meus amados irmãos, nós que somos crentes raiz, que gostamos de estar na igreja, de nunca achamos o suficiente aquilo que nós fizemos para Deus e sempre queremos estar mais envolvidos e somos taxados por muitos como aqueles que querem viver dentro da igreja, que não saem da igreja para nada, e alguém diz, pega as tuas coisas e mora na igreja de uma vez, porque tu só fala em igreja, só quer igreja, só está na igreja. Nós temos ferrenha resistência com aqueles chamados desigrejados. Isto, aqueles que dizem assim, não precisa se reunir, não precisa. O que precisa é ter Deus no coração e acabou. Tem Deus no coração, não precisa em culto nenhum. Esses são os desigrejados. Aí nós pegamos eles e corrigimos eles. Aí nós repreendemos eles e dizemos, não é esta a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz, a gente fala de forma árdua, de forma rígida para eles. É mandamento de Deus. E a palavra de Deus diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. E agora, meus irmãos, agora que nós estamos vivendo esse momento caótico, em que igrejas são obrigadas a ser fechadas, a ponta da espada virou para nós. E o quanto nós cremos que isto é mandamento de Deus está sendo posto à prova. Qual é a nossa postura agora? Usávamos isto como mandamento para corrigir o desigrejado. E agora? Se é mandamento mesmo, e se não dá para servir a Deus em casa sem se reunir, como é que ficam as coisas, irmão? Eu fui pesquisar ainda o que significa a palavra no português, dicionário de português. Depois eu vou falar o que é esse congregar no original grego, de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Mas primeiro vamos ao dicionário de português. Congregar é ficar junto, reunir-se, convocar-se. Isso é congregar segundo o dicionário de português. Mas o que é no original grego? Que sentido traz a palavra nos originais? Acompanhe comigo. O original traz esse sentido. Reunião em um lugar. Assembleia religiosa dos cristãos. Então, se fôssemos pegar o sentido do original, poderíamos dizer, e não deixemos de nos reunir em algum lugar. E não deixemos de nos convocar. E não deixemos de ficar junto, como é costume de alguns. É aqui que a coisa complica, irmãos. Eu reforço aqui que eu estou trazendo um pensamento bíblico. Perceba, os irmãos, que tudo que eu estou falando, estou pautando mediante algo que está escrito na palavra de Deus. Então, antes de me julgar nos comentários, de se precipitar, analise isto. É o que está escrito. Aí aqui alguém pode dizer, mas vai dar polícia, vai ter problema, pode ir preso, pode acontecer coisas ruins se continuar se reunindo, continuar congregando, pode dar problema. Amados, nós estamos diante de um mandamento de homem se opondo ao mandamento de Deus. E aqui não tem jeito, irmãos, não tem jeito. Alguém que vai ter aquela visão bitolada, totalmente desprovida de um raciocínio espiritual, vai dizer, mas nós temos que obedecer, obediência.
Obedecer é melhor do que sacrificar. Só que existem coisas, o que essas pessoas não sabem, existem coisas que não tem jeito. Ou nós obedecemos ao homem, ou nós obedecemos a Deus. Nós teremos que fazer esta escolha. Se eu decido obedecer o homem que está mandando não pode reunir, eu vou desobedecer a Deus que está dizendo tem que reunir. Não deixamos de reunir. Se eu obedeço a Deus que diz assim, ó, não deixa de reunir, e eu busco a reunião, então eu estou desobedecendo ao homem que mandou reunir. Você está compreendendo isso? Então, o que para muitos é desobediência, pode ser que seja a mais pura e fiel obediência a Deus. Eita, agora esquentou. Tem gente que diz, ó, é desobediente, é insujeito, é insubmisso. Aí Deus olha e diz, não, é obediente, é fiel e é muito fiel, porque mesmo diante da retaliação, mesmo diante da perseguição, mesmo sabendo que ia ser ferrenhamente combatido, não negou o meu nome, não negou a minha palavra, não negou a minha verdade. Meus amados, o texto é claro, nós precisamos nos reunir. Se não é na igreja, é no campo, é na casa, é no esconderijo, mas o fato é que o mandamento de Deus é claro. Nós não podemos deixar de nos reunir. Alguém vai dizer assim, não, mas nós vamos nos reunir. Sabe como? Pela internet. Nós vamos nos reunir pela internet. Um canta lá na live, outro prega lá. Nós vamos nos reunir só pela internet. Aí vai passar a pandemia e a gente vai começar a cultuar e a gente vai bater no desigrejado e ele vai chegar para nós e vai dizer, eu vou me reunir sim, mas é só pela internet. Tá entendendo, meus amados? O negócio é sério. Pense nisso, reflita nisso. Eu não sou dono da verdade. Eu estou sempre dizendo aqui, o nosso lema no canal é em nome do rei, em prol do reino, crendo na autoridade máxima, não do clésio, quem eu sou, isso não importa. O que eu acho também não importa, é das escrituras, irmãos. A palavra de Deus é a maior autoridade. Pelo amor de Deus, ao menos reflita quanto ao assunto. O que a igreja primitiva, modelo para todos nós de igreja fiel, de igreja que agradou a Deus, o que ela fez diante das suas perseguições, diante dos seus algozes, das proibições de culto que ela enfrentou, o que ela fez? Fechavam o templo, fechavam a sinagoga, perseguição, eles iam para as casas, impediam nas casas, e existem relatos então que eles iam para baixo da terra, no subterrâneo, meio às catacumbas, e lá eles se reuniam, e lá eles cultuavam a Deus, correndo o risco de serem pegos, correndo o risco de serem presos e mortos por causa disso, mas não paravam de se reunir, não paravam de fazer a obra de Deus, não paravam de adorar a Deus. E detalhe, era um culto mais pentecostal que o outro. Naquela igreja não tinha hipócrita, naquela igreja não tinha falso. Esse momento está servindo muito bem, é para mostrar quem é crente e quem não é, quem é acomodado e quem não é, quem é de verdade e quem não é. A igreja verdadeira não se intimida e não para. Se Jerusalém não permite, se Jerusalém proíbe, ela vai para a Judéia. Se Judéia proíbe, se Judéia não permite, ela vai para Samaria. Se Samaria não permite, se Samaria proíbe, ela vai para Galiléia. E assim ela vai indo, mas ela não deixa de ser igreja. Estude a história da igreja primitiva e você vai ver a posição que eles tomaram diante das proibições humanas. E veja se eu estou aqui falando lorota, se eu estou aqui falando besteira. E agora aqui eu encerro esse vídeo, depois de falarmos da igreja primitiva, com a seguinte pergunta: que tipo de igreja nós somos? E o que nós devemos fazer diante dessa situação?
Eu não estou afirmando que você, pastor, deve abrir a sua igreja e dar culto aí, não. Eu não estou afirmando isso. O que eu estou afirmando é que a igreja não pode parar. Se no templo não pode, continua nas casas. Se na casa não pode, nós vamos para o campo. Se no campo não pode, nós vamos para o esconderijo, nós vamos para os túneis, nós vamos para algum lugar. Mas se nós cremos em toda a palavra de Deus, nós precisamos obedecer também este mandamento do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, no nome santo de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Isto fará com que este conteúdo seja compartilhado para mais pessoas. Se inscreva também no nosso canal e acompanhe aqui os ensinamentos que trazemos para os irmãos. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino, crendo sempre na autoridade máxima das Escrituras.